agora. Eu acabei de regularizar de novo. Só que assim, hoje era teste de orgânico experimental até 10 horas da noite. Ah, Só o que é teste não curtinho, muda, né? mas é curtinho. E tem o relatório para a semana que vem, aí, que é artigo científico, aí vai ser mais difícil. E instrumental, a prova foi semana passada, eu acho. Quem que dá orgânico experimental para vocês? Para mim é o Marcelo, mas tem a Amanda e tem uns outros também. Entendi. Não, essa do artigo científico que eu queria saber. Bom, vamos lá, né? Ó, vou projetar aqui. Cadê? Que é o capítulo 17. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Oh, Então, o que é diferente nesse capítulo 17? No capítulo 16, a gente viu um monte de reações envolvendo aldeído e cetonas, que aldeídos e cetonas eles têm reatividade muito parecida. O que esses aldeídos e cetonas, como que eles reagem? Né? Eles reagem com o nucleófilo, e o nucleófilo ataca a carbonila e simplesmente vai ser formado um intermediário tetraédrico. Então, sempre vai ser assim, um nucleófilo atacando, e aí, num primeiro momento, eu formo o intermediário tetraédrico. professora, só uma dúvida rapidinho. Pode falar. Por que quando ativa a carbonila com a entrada do próton, Próton. por que o carbono vai ficar com a carga mais positiva ainda? Porque quando o oxigênio ele está positivo, o que acontece? Ele não está puxando mais ainda os elétrons para ele neutralizar essa positividade? Ah, tá, no caso repulsão. Não entendi agora. Não, é fato dele estar, é efeito indutivo mesmo, dele estar puxando mais, então ele aumenta o delta mais em cima do carbono, entendeu? Entendi, era bobagem, é só porque eu estava levando essa dúvida de várias aulas. Aham, não, mas então, a carbonila é sempre ativada quando protona. Tipo, você aumenta a eletrofilia do carbono, você aumenta a deficiência de elétrons no carbono, porque o oxigênio está polarizando muito mais essa ligação, certo? Ok, obrigado. Então no capítulo 16, aí a gente viu um monte de nucleófilo que faz esse ataque. Então, a gente viu os nucleófilos oxigenados, que eram os álcoois, né, formando os acetais, hemacetais. A gente viu o nucleófilo de nitrogênio, a gente viu um monte de nucleófilo de nitrogênio, a gente viu nucleófilo de enxofre, a gente viu nucleófilo de carbono, né, que era cianeto, alquineto, sendo que a gente já tinha visto lá no capítulo 10, Grignard, organolítico, que também era nucleófilo de carbono. Então, assim, hidreto, né, hidreto também, nucleófilo de hidrogênio. Então, a gente viu vários nucleófilos atacando a aldeído e cetona. E a primeira etapa era sempre isso aqui, o nucleófilo entrando, formando um intermediário tetraédrico e pronto. Aí o que acontece agora? Nesse capítulo 17, a gente vai estudar os derivados de ácido carboxílico. Os derivados de ácido carboxílico, eles vão se comportar de forma diferente de aldeído e cetona. Por quê? Primeiro vamos ver aqui quais são os derivados mais comuns, que a gente tem outros, né? Mas são esses que a gente estuda na graduação. Todos esses derivados, então, se você pensar numa aldeído e cetona, o que eles têm de diferente em relação ao aldeído e cetona? O grupo OH. OH, todos têm OH? Eu falo que todos, ó, Ah, não, todos. desculpa, achei que você estava perguntando só do ácido para cetona, desculpa. Não, todos. Uma característicazinha estrutural que é diferente e que dá para generalizar. São mais grupos que puxam elétrons? Na verdade, eles não puxam elétrons. Na verdade, muitos desses grupos doam elétrons. Mas você falou uma coisa importante que é elétrons. Porque se você olhar todos esses derivados de ácido carboxílico, a carbonila está ligado em uma coisa, um átomo que tem pelo menos um par de elétrons. E isso não acontecia aqui no aldeído de cetona.
nem carbono nem o hidrogênio tem par de elétrons. Isso vai influenciar muito a reatividade desses átomos, desses compostos. E aí eles vão reagir de uma forma muito parecida e que é diferente da forma como a aldeído e cetona reage, tá? Então a gente vai ver essa reatividade, primeiro a gente vai ver como eles se formam. Na verdade a gente já viu essa reatividade antes, vocês já viram quando, por exemplo, a gente adicionava, vocês lembram quando a gente adicionava um grinhar em um éster, por exemplo? Num primeiro momento, quando o grinhar entrava, o que acontecia? Sei lá, eu pus um grinhar aqui e aí eu tinha um éster. Vocês lembram que tinha uma coisa que acontecia aqui e que não acontecia quando o grinhar atacava o aldeído e cetona? Que é o negócio que eu falava com vocês. Ah, gente, tem repulsão de elétrons aqui. A tendência é isso voltar a ser carbonila e expulsar esse grupo. Vocês lembram disso? Não, né? Eu lembro. Acho que sim. Então, Para 2 reagentes grinhar. isso, exatamente. Por quê? Quando o nucleófilo adiciona no aldeído, não tem par de elétrons repelindo. Quando o grinhar adiciona em todas essas famílias, esse aqui não, porque vai ser uma reação às bases, mas quando um grinhar adiciona em todas essas carbonilas, vai ter essa repulsão. E aí a tendência vai ser a voltar a ser carbonila e expulsar um grupo abandonador. Então, esse parzinho de elétrons faz muita diferença na reatividade. Qual o caminho que essas moléculas vão seguir quando elas forem atacadas por um nucleófilo, ok? A gente vai ver isso quando a gente for ver reatividade. Antes de ver reatividade, a gente vai ter que ver mais um pouco sobre ácidos carboxílicos. Então, os ácidos carboxílicos, eles têm esse grupo carboxílico. Então, um grupo carboxílico é C-O-OH. Não confundir com carbonila, né? Carbonila é só o C-O. O grupo carboxílico é C-O-OH. Então, esse aqui é um grupo carboxílico, ele pode estar representado assim ou pode estar representado assim. Ele é plano, né? A carbonila é sp2 aqui, então ele é plano e eles têm um ângulo aqui aproximado entre eles de 120. Então, a gente vai estudar os ácidos carboxílicos, os aletos de acila, que vocês já usaram lá para a acilação de Friedel-Crafts, um anidrido, não sei, a função anidrido, não sei se vocês já viram lá para o Enem, tem um oxigênio entre duas carbonilas. Éster a gente já viu, amida, né? Amida e aqui é o sal de um ácido carboxílico também, que tem par de elétrons. Um sal de ácido carboxílico, a gente vai falar muito em carboxilato, tá? Então, carboxilato de sódio, a terminação ato é de sal. Então, isso é um sal orgânico, né? Um carboxilato de sódio, o acetato, quando vem do ácido acético, é o acetato de sódio. Então, são funções que a gente vai ver reatividade durante esse capítulo. Os ácidos carboxílicos, a gente começa pelos ácidos carboxílicos, né? Eles são substâncias polares com ponto de ebulição muito alto, então o ácido acético, por exemplo, ele tem 118 quando compara com um álcool do mesma massa molar, mesmo número de carbonos, o ponto de ebulição é muito maior, porque ele vai formar mais ligações de hidrogênio intermoleculares, né? Então, você precisa fornecer mais energia para quebrar e passar essa molécula do estado líquido para o estado vapor. Então, por isso que o ponto de ebulição é maior. Eles têm uma faixa de pK por volta de 4 a 5, que é muito menor do que o pKa de um álcool, por exemplo, com o mesmo número de carbonos. Então, um ácido carboxílico é muito mais ácido do que o etanol. Por que o ácido carboxílico é mais ácido do que um álcool, gente? Porque a base conjugada vai ser mais estável pela ressonância. Isso. Então, você pode olhar a base conjugada, né? Se a base é fraca, qualquer fator que estabiliza a base conjugada aumenta a força do ácido. Como a base é fraca, o ácido é forte. Então, a base é fraca porque o par de elétrons não fica concentrado em cima de um carbono, ele se deslocaliza, em cima do oxigênio. Ele se deslocaliza
e tudo que é nuvem eletrônica deslocalizada estabiliza o sistema. E ainda tem um efeito aqui, né? Se você olhar no ácido, você tem um efeito indutivo aqui, retirador de elétrons da carbonila também. Quando você tem efeito indutivo, retirador de elétrons, efeito indutivo, ele surge a partir da diferença de eletronegatividade, né? Então, aqui, puxa daqui, puxa daqui, puxa aqui, eu acabo aumentando a carga positiva em cima desse hidrogênio. Então, ele é mais ácido do que o do álcool. Aqui também, quando você tem grupos eletronegativos alfa, a carbonila o próximo ao grupo carboxílico, eu aumento o pKa daquele ácido. Então, esse ácido aqui, com 2 cloros no carbono alfa, ele tem pKa de 1,48 e esse de 2,86. Por quê? Por efeito indutivo também. O cloro puxando aqui, puxa aqui, puxa aqui, ele aumenta o delta mais em cima desse hidrogênio. Então, ele fica mais ácido. Além disso, né, quando ele é perdido, a base conjugada nesse caso, quando você tem 2 cloros aqui, por efeito indutivo, quanto mais átomos eletronegativos aqui, mais eu consigo estabilizar essa carga negativa, que não vai ficar concentrada em cima do oxigênio, ela vai ficar dispersa pelo sistema. Então, tudo isso faz com que esse tipo de ácido seja mais ácido que esse. Os ácidos carboxílicos, eles são, dependendo do ácido carboxílico, se ele for pequenininho, ele é solúvel em água, mas, por exemplo, o ácido benzoico, ele é insolúvel em água, porque ele tem essa porção aqui, essa parte aqui que é apolar, e eu não consigo solubilizá-lo em água. Entretanto, se eu colocar uma base suficientemente forte para remover esse próton, eu formo o tal do carboxilato, né? No caso aqui é o benzoato de sódio. E o benzoato de sódio, ele é solúvel em água porque ele é um composto iônico. Então, é uma forma de você solubilizar ácidos carboxílicos insolúveis, é tratá-los com solução de base, tá? Então, todo o ácido carboxílico que for insolúvel em água, você colocar a base, você vai formar o sal e ele vai se tornar solúvel em água. A gente vai usar esses conceitos nesses exercícios aqui desse slide. Primeiro, o primeiro exercício pergunta para vocês: qual dos compostos visto a seguir é o ácido mais forte? O que vocês acham? O 3? O 3, né? A única diferença aqui entre eles é realmente o número de grupos que retiram elétrons. Mesmo o grupo estando longe, gente, o efeito é sentido através das ligações. Você vai polarizando todas as ligações até chegar ao próton. Então, realmente, esse próton tem um delta mais maior e o 3 deve ser o ácido mais forte, tá? E um outro exercício que é dado aqui, isso, não sei se vocês chegaram a fazer esse exercício lá na Orgânica 1, é que você pode usar a acidez do ácido, igual eu acabei de falar, né? Ele é insolúvel em água, mas aí você arranca o próton dele, ele fica solúvel em água. Então, isso pode ser usado para você fazer separações usando, por exemplo, um funil de separação. Eu vou desenhar aqui. Os meninos da outra aula falaram que vocês só viram funil de separação no vídeo, né? Vocês já viram um funil de separação, uma vidraria assim? Que tem uma torneirinha aqui embaixo? Nas aulas Só práticas, no vídeo quase mesmo. todas as vezes. Eu vi e fiz com química. Sempre tem esse funil de separação aqui que a gente usa muito para fazer separações. Aí, para fazer esse exercício aqui, eu tenho que explicar para vocês o que é isso, essa separação baseada em diferença de solubilidade. Ele fala assim: esboça um procedimento para separar o ciclohexanol do ácido ciclohexacarboxílico, utilizando reações ácido-base e clorofórmio como solvente orgânico. Então, esses dois compostos aqui, eles não são solúveis em água por causa dessa parte apolar aqui.
Então, se no funil de separação eu colocar lá clorofórmio e vou chamar essas substâncias de A e B. Aí, se eu colocar nesse funil de separação a substância A, a substância B e clorofórmio, as duas substâncias vão se dissolver em clorofórmio e vão ficar aqui no funil de separação. Aí, se eu colocar água lá nesse funil de separação, o clorofórmio é mais denso, ele vai ficar aqui embaixo, a água vai ficar aqui em cima e pronto. Vai formar duas fases, porque clorofórmio e água são immiscíveis, tá? Agora, ele pede para você fazer um processo de separação dos dois. E eu acabei de falar para vocês que se eu conseguir desprotonar o ácido, ele se torna solúvel em água. Então, o que eu devo fazer para eu jogar esse composto aqui para a fase aquosa? Como que eu faço para o composto de mais ácido vir para a fase aquosa? Mistura ele com algum sal, não, né? Nem sei, tô chutando. Mistura ele com alguma coisa que vai transformá-lo em um sal. Uma base. Uma base. Qual base? Uma base forte. Se você usar uma base muito forte, você vai desprotonar esse aqui também. E se você desprotonar esse aqui também, se você desprotonar esse, que é o menos ácido, você vai desprotonar esse, que é o mais ácido. Aí os dois vão virar sal e os dois vão para a fase aquosa. Então, qual base que você tem que usar? Aí tem que olhar a tabela de pKa. Mas aqui, ó. Aqui já dá uma dica, ó. Qual que é mais forte, o NaOH ou o bicarbonato? Mais fraca, né? Qual que é o mais fraco? Bicarbonato. Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou pegar o bicarbonato, jogo aqui dentro, sacudo isso aqui, né? Vou agitar, formar no 8, não sei o quê. O bicarbonato vai desprotonar esse e não vai desprotonar esse. Aí esse aqui vai ficar desprotonado e vai vir aqui para cima, entenderam? Entenderam, gente? Entendi. Então, o A não vai ser desprotonado por bicarbonato. Vocês têm que olhar o pK do ácido carbônico, mas eu estou falando para vocês que o bicarbonato não vai desprotonar isso aqui. Então, esse aqui vai continuar solúvel em clorofórmio. Mas quando Professora, rapidinho, mas como que Oi. faz para olhar pelo pKa mesmo? O que tiver o pKa menor de um lado é o que é pro lado que a reação vai acontecer? Eu esqueci. Você faz a reação ácido-base. Quer ver? Eu vou fazer aqui. Eu não estou com a tabela de pKa e eu não sei Não, de mas qual. só para falar assim, qual que seria o maior esperado, entendeu? Aí já dá para entender. Não, pois é isso que eu vou fazer aqui. Eu vou pegar o NaOH, que é o OH-, e vou desprotonar esse ácido. Aí, o que vai acontecer? Quando esse OH- desprotonar, ele vai formar o carboxilato e vai formar água, né? Mais água. Aí você tem que olhar os pKs dos ácidos. pK isso aqui foi o ácido, isso aqui é a base, isso é a base conjugada, isso é o ácido conjugado. O ácido conjugado aqui é pK 15,7. O ácido aqui é 4,7, sei lá, 4,7. Onde que está o pK maior? Não é do lado de cá? O ácido mais forte, não é do lado de cá? É. Então, essa reação vai ocorrer. Porque a reação sempre ocorre no sentido das espécies mais fracas, mais estáveis. Beleza. É porque tem que olhar o menor pKa, inverte, eu sempre O menor pKa é o mais ácido. É aquele lado que vai mandar, né? Isso, perfeito. Eu não usei OH aqui, eu sugeri bicarbonato, porque o OH, apesar dele não desprotonar totalmente esse fulano aqui, ele desprotona parcialmente.
porque vai ficar uma mistura entre pK 16 de um lado e pK 15,7 do outro, sabe? Vai ficar meio que equilíbrio. Então, por isso que eu sugeri vocês usarem bicarbonato. O bicarbonato vai remover o próton aqui, vai formar isso aqui, e isso aqui vai ser solúvel em água. Ele vai vir para a água e o A vai ficar na fase orgânica, tá bom? Ok. Bom, além de saber que ácido é ácido, que ácido pode ser desprotonado e ficar solúvel, a gente tem que rever métodos de preparar ácido carboxílico. Rever porque oficialmente vocês já teriam visto esses métodos aqui. Alguns vocês viram comigo mesmo esse semestre, mas esses aqui seriam da Orgânica 1. Quando você pega um alceno ou um alcino e você faz uma quebra oxidativa, essa quebra oxidativa pode ser ou com oxidante forte, igual permanganato, ou com ozônio, você faz a quebra da ligação e cada dos carbonos envolvidos na insaturação, eles se transformam em ácido carboxílico, tá? Então, aqui eu quebrei e formei 2 ácidos carboxílicos, aqui eu quebrei, formei 2 ácidos carboxílicos. Então, tanto permanganato quanto ozônio são agentes oxidantes fortes para quebrar essa insaturação e formar ácido carboxílico. Outros métodos, esses a gente já viu esse semestre, é você oxidar ou aldeído ou álcool, com oxidantes fortes. Então, esses aqui a gente já viu, ó, permanganato em meio básico, ácido crômico, todos vão para ácido carboxílico. No caso de eu usar permanganato em meio básico, gente, sempre vai ter que aparecer aqui uma etapa com H3 ou mais. Aqui também apareceu essa etapa. Por quê? Na primeira etapa, quebra, mas o meio está básico. Nunca se esqueçam que isso vai acontecer muitas vezes durante essa aula, que quando você tem um ácido carboxílico em meio básico, o ácido carboxílico não é ácido carboxílico. Ele perde o próton e ele forma o carboxilato. Se eu quero transformar esse carboxilato em um ácido carboxílico, eu preciso jogar H3 ou mais, um ácido, tá? Eu não consigo protonar isso aqui com água, porque se eu protonasse com água, eu ia formar OH-, que é uma base mais forte. Então, eu sempre vou aparecer debaixo da seta para vocês com H3 ou mais, e esse H3 ou mais sempre vai ter a missão de protonar o carboxilato, que a gente vai falar 225 vezes também nesse íon carboxilato aqui nessa aula. Então, esses métodos a gente já tinha visto. Esse método que a gente viu na aula passada, né, que eu falei que aldeídos são muito facilmente oxidáveis. Então, mesmo sais de prata, que não são oxidantes tão fortes assim e que não conseguem oxidar álcoois, eles conseguem oxidar aldeído a ácido carboxílico, tá? Então, esses ácidos carboxílicos podem ser preparados ou por quebra oxidativa, ou por oxidação de álcoois primários e aldeídos, também por oxidação com permanganato, a gente já viu esse aqui também, a partir de alquilbenzenos, né, já até caiu na prova, que quando você tem um alquilbenzeno qualquer, pode ser uma cadeia gigante, esse carbono aqui, ele é oxidado, e o resto tudo quebra, e ele vai para ácido carboxílico. E um método que a gente não viu, que é muito legal, que é a carbonatação de reagentes de Grignard. Apesar da gente não ter visto, ele é muito fácil de correlacionar com coisas que a gente já viu antes. Ó, você tem um haleto de alquila, né? Ou um haleto de arila, um aceno aromático. Aí você faz um Grignard, né? Mg éter é uma condição para você fazer Grignard. O Grignard é como se ele fosse um carbânion, não é? O Grignard, esses elétrons não estão do lado do carbono? Aí, se você tem um Grignard e você coloca lá no seu balão de reação gelo seco, né? Que é o CO2, o que vai acontecer? O Grignard vai atacar o carbono, que está positivo. Aí, como o carbono está com 4 ligações, esse par de elétrons vem para cá, então no primeiro momento o Grignard
ligou na carbonila. Um é carbonila, o outro vira O-. Esse O- fica aqui fazendo par iônico com o magnésio. E depois, isso aqui então é um carboxilato de magnésio. Aí depois eu coloco o ácido. Nós já falamos nessa aula que quando você tem um carboxilato e meio ácido, ele vira ácido carboxílico. Então é um método legal que você faz um grinhar e depois desse grinhar ataca CO2. É uma carbonatação e você termina no final com ácido carboxílico, tá? Então são vários métodos de formar ácido carboxílico. Vejam esse método aqui, vejam essa sequência. Sequência. E me falem qual que é o produto orgânico dessa sequência aqui. Enquanto vocês pensam, eu só vou levantar aqui para abrir uma porta para o gato. Qual que é a resposta, gente? 2. 2? 2, né? Vejam, é a dupla. Esse é um método de quebra oxidativa. Não quebrou. Então, se quebrou, já sei que o meu produto vai ter um carbono só. Então, eu já elimino esse, já elimino esse e já elimino esse. Agora, é um oxidante forte. Então, eu não vou parar no estágio de aldeído. Então, essa primeira etapa eu chego no carboxilato e esse H3O+ aqui é só para protonar o ácido. Entenderam? Entendi. Professor, só uma dúvida lá dos agentes redutores. Por que quando usa aquele zinco Hg, a gente não consegue reduzir aldeído nem cetona? A gente reduz só no anel benzeno. Não, você pode reduzir sim. Pode? Você tem redução de carbonila com metal. Aí vai reduzir tudo também? Se tiver ligado ao Ele é anel forte? aromático, né? Ah, entendi. Vai Mas, para álcool. mas ele é Se forte? tiver longe de anel aromático, não reduz. Ah, entendi. Se for só a carbonila isolada, ela não reduz, não. Não. Nessas condições, não. Precisa de mais coisas. É porque no processo de redução por metal redutor, a primeira etapa, o metal redutor, ele doa um elétron para a carbonila. E quando ele doa o elétron para a carbonila, por exemplo, isso aqui vai sair e aí você forma um radical. Então você precisa estabilizar esse radical. Então, quando você tem um anel aromático, o anel aromático estabiliza por ressonância, entendeu? Mas se você não tiver nada para estabilizar esse radical, provavelmente essa reação não vai acontecer. Ah, entendi. Aquela ressonância radicalar é só com benzeno, né? Pode ter outros grupos também, isso pode acontecer alilicamente, mas aí cada condição é uma condição. Mas em princípio, o metal redutor reduz carbonila vizinho de alguma coisa que possa estabilizar o radical formado. Também formaria um radical vinílico, que ia ser muito instável também, se for pensar por esse Isso, lado. vinílico é muito ruim, ok? Obrigado, professor. Nada. E essa sequência aqui, gente, o que que vai dar esse trem aqui? O que é esse LAH, gente? Grinha. Hã? Grinha. Não, Hidreto de lítio alumínio. hidreto de lítio-alumínio. O que hidreto de lítio-alumínio faz com ácido carboxílico? Reduz até álcool. Muito bem, então reduz até álcool. Então, essa primeira etapa é uma redução para álcool. Depois eu tenho aqui um tal de PBr3. O que o PBr3 faz? Entra com bromo. Sim, então ele transforma o H num bromo. Depois ele faz Mg éter. O que o Mg éter faz? Grinhar. Grinhar. E depois ele coloca
CO2. Que reação que vai ser essa? Nossa, você acabou de falar, eu tô esquecendo. Mas não precisa falar o nome, não. Só vai falar o que que acontece. Pode falar só o que que acontece. O carbono do green vai atacar o carbono do C2O. Isso, Vai pegar o oxigênio. isso. Aí vai formar isso aqui, né? CH2. É uma carbonatação que chama. Aí forma C dupla O, O menos, e depois ele coloca esse H3 a mais aqui. Para que que é o H3 a mais? Para protonar aqui. Então, cadê essa molécula aqui, gente? A4? 4. Ok? Ó, um carbono com 2 metilas, depois um CH2, então um carbono com 2 metilas. Aqui o bromo pode estar de jeito nenhum aqui, isso aqui nem pensar, não tem nada a ver. É o 4 mesmo. Tudo bem, gente? A carbonatação aí? Ok. Bom, agora a gente viu a formação, como que eles são formados, agora a gente vai ver como que essa família reage. Então, sempre tem um mecanismo geral, que eu já falei para vocês na primeira etapa, o nucleófilo ataca. Essa primeira etapa, então, é igualzinho ao DI cetona, né? Tem uma adição nucleofílica, só que depois tem a repulsão, que eu falei dos pares de elétrons, isso volta a ser a carbonila e expulsa alguém. Então, essa adição é seguida de eliminação. O processo como um todo, ele é chamado de substituição nucleofílica. Por quê? Um nucleófilo entrou e um grupo abandonador saiu. Então, foi uma substituição nucleofílica, tá? Mas ocorre com uma etapa de adição e uma etapa de eliminação. Quem que são essas... o que a gente discutiu no primeiro slide? Que a aldeíde cetona não tem par de elétrons aqui, portanto, não vai ter repulsão. E também eles não têm ninguém que pode sair como grupo abandonador, tá? Então, nem pode sair carbono negativo, nem pode sair hidreto como grupo abandonador. Enquanto a família de ácido carboxílico, eles vão ter grupos que podem sair, sim, muito bem como grupo abandonador. Cl- pode sair super fácil. Isso aqui é um carboxilato, pode sair fácil porque é estabilizado por ressonância. R- que vocês não viam sair como grupo abandonador em carbono saturado, vocês vão ver sair aqui como grupo abandonador, tá? Porque o meio vai estar básico. Quando o meio está básico, não tem problema ele sair como grupo abandonador. E aqui vai sair aqui não vai sair amideto, que é uma base muito forte, mas quando for sair amideto, ele vai sair sendo protonado. Então, aldeíde e cetona, esses grupos não saem, e nessa família de ácido carboxílico, esses grupos vão sair. E a facilidade com que esses grupos saem está relacionado com a basicidade desses grupos. Quanto menos básico for o grupo, né, a base mais fraca é o melhor grupo abandonador. Então, se vocês olharem a sequência da reatividade da família, aqui, ó, um cloreto de ácido é muito mais reativo que um anidrido, que é mais reativo que o éster, que tem quase a mesma reatividade que o ácido, que é mais reativo do que a amida, tá? Esse aumento da reatividade, né, está relacionado com a força da base. Então, aqui está o pK dos ácidos conjugados. Então, o pK do HCl é menos 7. Se ele é o ácido mais forte, essa é a base mais fraca. Depois vem essa base, que ela é estabilizada por ressonância. Depois vem o OH, depois o OR, depois o OH e NH2. Então, essa é a ordem de reatividade, está relacionado com isso, com a facilidade do grupo abandonador, e está relacionado com outra coisa, que é o tanto que esse carbono é positivo, tá? Então, eu vou mostrar para vocês aqui, que vocês podem pensar, porque quando eu falo dessa ordem de reatividade, gente, eu estou falando ordem de reatividade frente ao ataque de um nucleófilo. O nucleófilo ataca um centro positivo. Então, quanto mais positivo for esse centro, mais rápida vai ser a reação.
Por que que esse trem aqui tem um super delta mais? Porque o efeito aqui é o efeito do cloro, efeito que predomina é o efeito indutivo do cloro retirador de elétrons. O cloro, como a gente viu lá, quando a gente viu compostos aromáticos, o cloro não consegue jogar esses elétrons por ressonância para cá, porque... Nossa Senhora, o que eu selecionei aqui? Essa ressonância aqui, quando vocês estudaram lá em compostos aromáticos, ela é muito pouco eficiente, porque esses elétrons estão em orbitais de energia maior do que os orbitais que vão receber. Então, essa ressonância é pouco eficiente, por isso que eu tenho um super delta mais aqui. O oxigênio já consegue jogar, tá? Então, ele joga para cá, por ressonância, aí ele diminui o delta mais aqui. Só que no caso do anidrido, ele joga pouco, porque esse par de elétrons está preso nessa ressonância também. Aqui ele já joga mais do que no anidrido. Aqui ele joga parecido. E no caso do nitrogênio, ele joga mais ainda, porque ele é menos eletronegativo do que o oxigênio. O oxigênio tem mais dificuldade de mandar. O nitrogênio manda fácil aqui. Então, quanto mais elétrons eles jogam para cima desse carbono, menos ele é positivo. Tá? Então, quando você vai comparar a reatividade dessa família de ácido carboxílico, você tem que olhar a facilidade do grupo abandonador e a eletrofilia em cima do carbono. E as duas coisas andam juntas. Essa ordem aqui vai ser muito importante. Quando eu estou no presencial, eu deixo ela escrita no quadro o tempo todo, porque a gente vai ver assim, umas 30 reações hoje. Em uma aula a gente vai ver 30 reações, mas são todas muito parecidas. E é só você bater o olho nessa ordem de reatividade aqui que você vai entender como fazer essas reações, tá? Antes de passar para as reações, eu queria saber, né? A gente acabou de ver essa ordem de reatividade e o exercício pergunta assim: qual dos compostos vistos a seguir é o mais reativo diante da adição-eliminação, que é o ataque do nucleófilo seguido de eliminação do nucleofílica de um grupo acila? Qual que vocês acham que é? É o que tem o Cl. É o B, né? Então, nunca se esqueçam que ele é o mais reativo. Ele tem o melhor grupo abandonador e o maior delta mais em cima da carbonila. E qual dos compostos vistos a seguir não sofre reação de adição e eliminação nucleofílica? B de novo. O B, por que ele não sofre? Porque o nitrogênio doa bastante. Sim. Mas tem um pior do que ele aqui, que não vai sofrer nunca adição e eliminação. A Ele é o letra E. piorzinho de todos, mas tem um que não vai sofrer nenhum. Letra E. Ah, é, né? Por quê? Que função orgânica que é essa aqui? Éter. Não. Quando está desenhando, se fosse um éter, ia estar faltando um hidrogênio para esse carbono aqui, ó. Cetona. Para eu completar a valência desse carbono, eu tenho que entender que, do jeito que está escrito, isso aqui vai ser uma cetona. Certo? E a cetona, ela só sofre adição mesmo, não é? A amida, eu concordo com você que a amida é bem ruinzinha. Mas, em relação à cetona, ela ainda pode sofrer substituição. Ela está nessa lista, desculpa, ela está nessa lista aqui. Tá? Toda essa lista aqui vai sofrer reação de adição e eliminação. Esse vai ser muito mais fácil, esse vai ser muito mais difícil, mas todos vão ter essa reação de adição nucleofílica e eliminação, dando substituição, ok? Ok, gente? Beleza. Bom, gente, primeiro, essa sequência vai ser muito importante. Então, a primeira coisa que nós temos que aprender é fazer cloreto de ácido. Aliás, a gente já fez cloreto de ácido antes, lá quando a gente fez a acilação de Friedel-Crafts. Cloretos de ácido... Rapidinho. Oi. Tem como voltar naquele exercício rapidinho? É porque eu não entendi a letra D. D?
por que que eu achava que nem a D e nem a E iam sofrer, mas a D sofre porque tem dupla, porque tem dois oxigênios? O que que é a D? Qual função? Você tem que reconhecer qual função é essa. Isso é uma acetona, um aldeído, um éster, um anidrido? O que que é isso? É um éter? Éter não, Éter não, éster. é um éster. E éster não é da família do ácido carboxílico? É. Então, ela vai sofrer adição e eliminação. O nucleófilo vai adicionar, mas depois esse grupo aqui vai sair. Entendeu? Ah, entendi agora, beleza. Isso é um cloreto de ácido. Isso é uma amida. Isso é um anidrido. Isso é um éster e isso é uma cetona. Então, esses quatro aqui, se você desenhar a estrutura dele, você vai enxergar que eles são da família do ácido carboxílico. E esse aqui não. Esse aqui, então, os quatro aqui sofrem adição e eliminação e o último não. Captou? Entendi agora, obrigado. Nada. Então, gente, os cloretos de ácido, eles são feitos a partir de ácidos carboxílicos, tá? Se você tratar um ácido carboxílico com cloreto de tionila, PCl3, PCl5, você transforma OH em Cl. Esses reagentes aqui são os mesmos que vocês usaram lá antes, na primeira prova, para converter álcool em aleto de em cloreto né? Cloreto de alquila. Vocês já fizeram muito essa transformação aqui, certo? Então, são os mesmos reagentes. Sempre que aparecer esses reagentes em um ácido carboxílico, é porque você está transformando esse OH num Cl. O mecanismo é idêntico ao que a gente já viu aqui, a gente não vai abordar, tá? Porque a gente já discutiu, acho que para a primeira prova, mesmo não caindo, eu lembro que eu mostrei para vocês. Então, é muito importante saber fazer cloreto de ácido. Por quê? Agora vem de novo a sequência. A partir do cloreto de ácido, eu consigo fazer anidrido, eu consigo fazer éster, eu consigo fazer ácido, eu consigo fazer amida. A partir do anidrido, eu consigo fazer éster, consigo fazer ácido, consigo fazer amida. A partir do éster, eu consigo fazer ácido, mas eu não consigo o contrário. Eu não consigo, a partir de um éster, fazer um cloreto de ácido. Porque o cloreto é melhor grupo abandonador do que o OR, tá? A gente vai ver isso. Mas, por exemplo, a gente nem viu ainda as 225 reações que eu falei para vocês. Mas suponhamos que eu queira converter, por exemplo, esse cloreto de ácido, eu quero converter esse cloreto em um éster. Eu quero converter esse cloreto, não importa o que seja o R. Eu preciso fazer esse éster aqui. O que eu vou usar como nucleófilo? O que eu vou usar como nucleófilo? Eu não sei se é um metóxido ou um grinhar, sei lá. O grinhar não tem oxigênio, né? É verdade. Teria que ter um Então, carboxilato já para poder reagir. então é metóxido, tá? Você pode usar metóxido. Você pode usar metóxido, a gente vai ver. Você pode usar também metanol. Desde que você use, além do metanol, você use uma base. A gente vai ver por que depois na hora do mecanismo, tá? Ou você usa o composto negativo, né? Porque aí ele já entra e isso aqui já sai, ou você usa o composto neutro, mas com uma base para remover esse próton depois. Não é antes, não, é depois que essa base vai remover, tá? Entenderam, gente? Por quê? Não é uma substituição nucleofílica? Eu não quero perder o cloreto, eu não quero entrar com OCH3. Olha o nucleófilo bom para me dar CH3O aqui, certo? E se eu quisesse converter esse cloreto em anidrido? O que eu ia usar como nucleófilo? Ácido acético? Não, né? Posso usar o ácido acético, desde que eu use uma base, ou o que Acetato? mais? Ou um carboxilato, né? Se fosse o ácido acético, eu poderia usar um acetato, tá? Então, o que vocês têm que enxergar? O grupo que está saindo e o grupo que eu quero entrar.
Então, se eu quisesse fazer, a partir do cloreto de ácido, um ácido carboxílico, eu podia usar o H-. Posso usar água também, a gente vai ver. Se eu quero fazer uma amida a partir do cloreto de ácido, eu vou usar... amideto eu não vou usar porque é uma base muito forte, mas eu posso usar amônia. Amônia vai dar certo. Então, vocês têm que enxergar essas transformações aqui. Então, nós vamos passar vários slides vendo, caso a caso, essas transformações. Vocês podem assustar que são muitas reações, mas o raciocínio é muito parecido, sempre igual, tá? Então, isso que a gente Professora, acabou... Oi? o anedeto sendo uma base forte, ele vai reagir como? Não como nucleófilo, mas em que parte da molécula ele vai querer Porque reagir? se tiver um carbono aqui, por exemplo, que tem hidrogênio, ele vai arrancar esse hidrogênio aqui, porque a base conjugada vai ser estabilizada por ressonância, sabe? Ah, sim. Então, é por isso que o amideto mesmo, ele nunca é usado como nucleófilo, porque ele é uma base tão forte que ele sai arrancando próton de onde for, na molécula, certo? Certo. Então, primeiro vamos ver só do lado de cá, depois eu vou para a esquerda aqui, ó. Então, a gente já viu que ácidos carboxílicos podem ser transformados em cloreto de ácido. Cloreto de ácido pode ser transformado em anitrido, então eu posso usar um carboxilato. Poderia usar o ácido correspondente desde que eu usasse uma base. Aqui, ele usou, para transformar em éster, ele usou um álcool e uma base, mas ele podia ter usado também um alcóxido. E, no caso de amida, você usa uma amina, tá? A amina vai atacar e depois ela vai perder um próton. O mecanismo geral para os três a gente vai fazer depois. O cloreto de ácido, ele pode também ser transformado em ácido carboxílico. Ou você usa meio básico, ou você usa meio neutro, tá? Então, por exemplo, se for o meio, vou fazer esse mecanismo geral porque eu acho que vai servir para todos os outros. Se o meio for básico, o que vai acontecer? O nucleófilo, a base, vai atacar aqui, vai formar o intermediário tetraédrico. Eu já vou desenhar o intermediário tetraédrico aqui, ó. OH. Peraí, que eu não quero desenhar esse OH. Apesar de ser tetraédrico e tudo ser a mesma coisa, eu vou desenhar aqui Cl e o OH entrou. Aí aquilo que a gente viu, repulsão, volta a ser carbonila, expulsa o Cl, forma ácido carboxílico. Como o meio está básico, eu posso deixar o ácido carboxílico representado quando o meio está básico? Não. Não. Então, como o meio ainda está básico, ele representou o produto final sendo isso, tá? Agora, suponhamos que fosse a água que tivesse atacado. Quando a água ataca, aí vai formar a mesma coisa, RCO- Cl, e a água atacou. Então, a água ataca intacta. Então, eu tenho que pôr a água atacando intacta aqui. Com isso, esse oxigênio fica positivo. Né? Aí, isso volta. Eu vou ter a formação desse ácido aqui. Mas vocês estão vendo que sempre quando a molécula ataca não na forma negativa, ela fica sobrando um próton, né? Então, no caso aqui, ele mostrou até o Cl-, porque como não tinha outra coisa lá, mas o mais correto é ele pegar a água de novo e arrancar esse próton. Alguém tem que vir arrancar esse próton aqui para a molécula se neutralizar, tá? Por isso que nesses casos onde eu estou usando a molécula neutra, eu estou usando uma base. É uma base para vir arrancar esse próton que está sobrando.
Esse próton é muito ácido, porque quando ele está ligado a um átomo positivo, ele é muito ácido. Então, você usa uma base para remover esse próton. No caso de você estar formando amidas, a própria amina que está lá no meio vai ser a base para arrancar esse próton. Então, a gente vai ver várias transformações assim. Ou você usa o negócio negativo, ou você usa o negócio neutro, mas com uma base para arrancar o próton que vai sobrar no final. Bom, mas antes de passar para os mecanismos da frente, eu quero que vocês me digam qual vai ser o produto que vai ser formado quando eu reagir esse cloreto de ácido com essa amina. O que vai dar? Vai sair o Cl, né? E Aham, o par de elétrons da amina vai atacar e vai sair o hidrogênio dela, né? isso mesmo. No primeiro momento, né, quando ele atacar, no primeiro momento eu vou formar isso aqui, certo? Porque o par de elétrons ligou lá. Estão entendendo, gente? Nossa senhora, eu queria pagar uma ligação, paguei 200 coisas. Professor, eu só não entendi por que você fez essa rota para poder virar ácido carboxílico de novo. Você vai ter que usar o PCl3 de novo. Aonde que eu fiz rota para voltar a ácido? Ah, não, eu tô falando assim, e se eu quiser, a partir de um cloreto de ácido, obter um ácido, eu posso. Ah, entendi. Não é etapa, não, né? Não, não, não. Eu só tô falando assim, porque aqui, ó, chama as reações dos cloretos de ácido. Então, por isso que eu comecei a falar do lado de cá. Cloreto de ácido pode ser transformado em anidrido, em éster, em ácido carboxílico e em amida. Só, os exemplos não estão na sequência, mas assim, você olhando aqui, são as 4 classes que eu formei a partir do cloreto, entendeu? Ah, beleza. Não. Isso é só se quisesse mesmo, entendi. É só se eu quisesse. Aqui, gente, na primeira etapa, forma isso aqui. Mas vocês estão vendo que ele fala assim, 2 equivalentes? Porque o segundo equivalente vai ser para arrancar esse próton aqui e neutralizar a molécula, tá? O produto final aqui vai ser esse aqui, ó. Uma amida. Isso aqui é uma amida terciária, tá? Diferença entre amina. Amida também vocês podem considerar como se fosse derivado de amônia. Então, se você substitui um hidrogênio aqui, né? Sua amida vai ter um hidrogênio da amônia substituída, isso é chamado de amida primária. Aí suponhamos que esse nitrogênio tivesse ligado a um R. Isso é uma amida secundária. E se você tivesse nitrogênio ligado a 2 R's, além da carbonila, isso é uma amida terciária. Tá? Então, isso aqui é uma amida terciária. Vocês estão vendo que não tem nenhum hidrogênio. Em relação à amônia, os 3 hidrogênios da amônia foram substituídos, ok? Então, isso é uma amida terciária. E essa sequência de reações aqui, o que daria, gente? Para clorotolueno. O que acontece na primeira etapa? Oxidação? Oxidação, né? Isso aqui é isso é uma condição para você oxidar a cadeia lateral de anel aromático até o meio tá básico. Então, forma O-, e aí eu coloco H3O+, obtenho o ácido carboxílico. SOCl2, o que o SOCl2 vai fazer aqui? Transforma o ácido carboxílico em cloreto de ácido. Isso. E agora eu taco ali um álcool e uma base. Qual produto aqui de baixo vai ser formado? Um álcool etanol.
O 2? O 2, né? Porque, de novo, o cloreto vai ser substituído pelo álcool. Num primeiro momento, quando o álcool entrar num primeiro momento, ele vai formar assim, ó, O, CH2, CH3, H+, né? Expulsou o cloreto e entrou o álcool. Só que essa base tá aqui para arrancar esse próton ácido que tá lá. Então, o produto final é esse aqui. É uma esterificação a partir de um haleto de alquila. Tudo bem? Então, o produto é o 2. Não tinha nem jeito de ser esse. Não, as respostas não tem jeito. Então, a partir do cloreto de ácido, voltemos lá. A partir do cloreto de ácido, eu posso fazer um éster. Agora, a gente vai para os anidridos. Anidridos, eles podem ser obtidos a partir dos cloretos de ácido. A gente já tinha visto, vocês tinham me falado. Ou eu utilizo a molécula carregada negativamente, o carboxilato, né? Porque aí é um ataque direto. Pronto, atacou, subiu, desceu, expulsou o cloreto. Aí eu vejo direitinho esse nucleófilo entrando e substituindo o cloreto, ok? Agora, se eu usar, ao invés do carboxilato, eu usar o ácido carboxílico, aí de novo, eu tenho que usar uma base. Porque no primeiro momento, né, quando eu fizer essa reação, eu vou ficar com isso aqui. Aí essa base vai ser usada para arrancar esse próton que está sobrando. Entenderam, gente? Mesmo o oxigênio Mas, protonado, ele é professora, tem que capaz ser de uma fazer base ligação, né? fraca? Tem que ser uma base fraca e uma base não nucleofílica, né? Porque se a base for nucleofílica, ela pode entrar também na carbonila. Qual que era a pergunta? Mesmo o oxigênio entrando protonado, ele vai ser capaz de fazer ligação, né? Sim, sim, é igual quando a água ataca numa solvólise. Ela, não é que ele está protonado, né? Ele está neutro, mas quando ele se liga, ele vai formar 3 ligações, né? Quando ele aqui, ele está com carga formal dele 0, ele está com 2 ligações bonitinho. Aqui, quando ele ataca, para ele atacar, ele não se desfaz, ele não quebra nenhuma ligação covalente aqui para atacar, ele ataca inteiro. E Ah, é o quando par ele de elétrons. o par de elétrons ataca inteiro. Nenhuma ligação é quebrada. Então, como ele se liga, ele vai formar 3 ligações. Como ele vai formar 3 ligações, ele vai estar positivo. E aí você usa uma base para remover esse próton, certo? Quando eu uso carboxilato, não. Carboxilato, o sódio é um espectador. Então, o oxigênio está negativo. Quando ele compartilha esse par de elétrons aqui com o carbono, ele fica de boa, neutro. Tá certo? Então, os anidridos podem ser obtidos ou a partir de carboxilato ou a partir de ácido carboxílico na presença de uma base. Muita gente erra, né, quando é o presencial e tem mecanismo, pega essa base e arranca esse próton com ela, mas essa base não é suficiente para arrancar esse próton. Se vocês fizerem aquele negócio de ácido mais base, dando ácido conjugado e base conjugada, vocês vão ver que não é suficiente, tá? Tem esse mecanismo aqui também, quando você não usa base, né? Suponha, a reação é bem mais lenta quando você não usa base, porque essa piridina, ao desprotonar isso, acelera bastante a reação. Quando você não usa, o mecanismo é o mesmo, ó, ataca intacto, oxigênio protonado, repulsão com saída de cloreto, e aí, como não tem outra coisa lá no meio para pegar esse próton, aí o próprio ácido carboxílico pode pegar esse próton, tá? Mas quando você coloca a piridina tem essa função. Alguém tem que pegar esse próton. O CL é o pior de todos para pegar, porque o CL é a base mais fraca de todos, né? Mas se não tiver outra coisa, você usa o CL. Mas na vida real vai ser a última base que vai pegar, porque é uma base muito fraca. Bom,
A partir de anidridos, né, a reação dos anidridos. Os anidridos podem ser transformados em tudo isso aqui também, ó. Então, é sempre a mesma coisa, ó. Para o anidrido ser transformado em éster, você precisa perder esse grupo e entrar com o grupo OR. Aí, como que você faz? Ou você usa o alcóxido, ou você usa o álcool e base. Não está escrito aqui, mas você precisa da base, sempre para arrancar o próton que está sobrando. Você quer transformar o anidrido numa amida. Aí você vem com a amônia. E aí, no caso de amidas, gente, vocês não precisam acrescentar base, porque a própria amina vai funcionar como uma base, tá? A gente viu naquele caso que a gente formou aquela amida terciária lá, que a amina ataca, fica protonada e depois a própria amina vai lá e desprotona. Então aqui, ó, eu substituí esse carboxilato por essa amônia, que depois perde próton, por essa amina, que depois perde próton, por essa amina, que depois perde próton. Então é sempre a mesma coisa. Ok? Então, a partir de anidrido, eu posso sintetizar éster, eu posso sintetizar amida, e não está mostrado aqui, mas eu posso sintetizar ácido carboxílico também, está mostrado aqui, então. Das mesmas condições, ou em meio básico, ou em meio neutro, tá? Mesma coisa que a gente já tinha feito, meio básico, se vai formar ácido, meio básico, o ácido está desprotonado, e meio neutro eu formo ácido. Só o cloreto ácido que não vai poder, então, né? O cloreto ácido não vai poder formar o... Ah, não. Anidrido não tem jeito, por exemplo, suponhamos que você queira, a partir de um anidrido, você fala assim, eu quero fazer um cloreto de ácido. Então, eu coloco lá Cl- para ser meu nucleófilo. O que vai acontecer? Quando o Cl- atacar aqui, tá? Ele vai atacar, eu vou formar aqui, boa pergunta essa, ó. Você vai formar O-, quando o Cl. Aí esse sistema não é estável, isso aqui vai querer voltar a ser carbonila. Para isso voltar a ser carbonila, ele vai expulsar um dos grupos. Qual dos grupos ele vai expulsar preferencialmente? A base mais fraca. Qual que é a base mais fraca? O próprio Cl, né? Exatamente. Então, por isso que não dá, a partir do da direita, formar o da esquerda. Porque quando você forma um intermediário tetraédrico que quer voltar a ser carbonila, ele vai sempre expulsar a base mais fraca, entendeu? Beleza. Aqui, gente, aqui são reações de anidrido com aminas e com, não é álcool porque está ligado ao fenol, mas é com uma hidroxila, vocês têm que considerar como se fosse um álcool, tá? Aqui o nitrogênio reage porque ele é mais nucleofílico do que o OH. Nitrogênio é mais nucleofílico porque o par de elétrons está mais disponível. Está mais disponível porque o oxigênio é mais eletronegativo. Então, isso aqui, essas reações vão ser utilizadas na preparação da aspirina, que é o ácido acetil salicílico, e aí todo farmacêutico tem que saber a estrutura do ácido acetil salicílico. E, então, o ácido salicílico é esse, e o ácido acetil salicílico é a reação do fenol com o anidrido. Vai ocorrer um ataque nucleofílico no anidrido. Qual que é a estrutura, então, do ácido acetil salicílico? Gente, o que eu ligo aqui nesse oxigênio? A carbonila? A carbonila e o que mais? Aqui saiu, né? Eu ligo a carbonila e o que mais? Isso aqui que saiu. O que ficou? Falta um metilo ainda também, né? Então, é esse metilo que eu queria que vocês falassem.
Então, isso aqui foi o ácido acetil, isso aqui é o grupo acetila, que se você fosse fazer o mecanismo, é esse OH atacando, isso subindo, descendo e expulsando um acetato, que é um bom grupo abandonador. Aqui, isso aqui é para a síntese do Tilenol, paracetamol. O que eu ligo aqui nesse NH? O carbono da carbonila de novo, né? Com o que mais? Com a metila junto. Tá, então eu vou fazer isso aqui, né? Professor, por que nesse caso o anel não ataca? Porque ele já é muito estável, né? Não vai querer quebrar, né? Quando tem um grupo melhor do que o anel, é o outro grupo que ataca. O anel não vai querer sair da aromaticidade dele. Mas se não tivesse nada e isso aqui formasse um acílio, podia ser que o anel aromático atacasse. Mas como aqui é muito mais reativo do que o anel, ele que ataca primeiro, entendeu? Entendi. Mas se tivesse só o fenol também, ele ia atacar só o fenol também, né? Ele atacaria primeiro o OH, Ah, isso. porque ele é mais nucleofílico do que o anel. O anel só ataca mesmo quando tem mais nada para atacar, entendeu? Beleza. E esse aqui? Aqui é um anidrido, mas é um anidrido cíclico, mas o raciocínio é o mesmo, assim. O anidrido vai ser atacado pelo álcool, vai abrir, só que vocês lembram que quando aqui, por exemplo, né, o anidrido não era cíclico, atacava aqui e quem ia embora era isso aqui. Só que nesse caso, o vai embora, ele não vai embora porque ele está na mesma molécula, né? Então, o que vocês acham que é a resposta correta para esse exercício aqui? Travei aqui, não tô sabendo não. Gente, quem estava falando era o Fernando ou Rodolfo? Fernando. Gente, ajuda o Fernando aí, cadê vocês? Quem tá aqui nessa aula? Eu acho que vai ser ou 1 ou 3 vezes. Eu não tô muito bem. Não, mas É 1, vai ser 1. é um. Eu também fiquei em dúvida no 3. Se tivesse porque uma vez que você tem um ácido carboxílico com álcool e meio ácido, o ácido carboxílico pode esterificar de novo, que a gente vai ver nos próximos slides. Por isso que eu acho que ele não está cobrando aqui. Mas quando ele falou assim, álcool, então ele está considerando que só depois ele jogou esse ácido. Como que foi isso que aconteceu, gente? O álcool atacou aqui. Quando ele ataca aqui, ou aqui, que dá na mesma, né? Isso sobe, isso volta e sai isso aqui. Só que esse sair significa que isso permanece na molécula, né? Então, ele fica tipo que pendurado lá, assim, ó. Fica assim, O menos. Isso é O menos, tá? Não vou... Fica dupla O. Fica 2 carbonos. E aqui fica o éster, né? Os ângulos estão horrorosos, mas assim, o álcool entrou aqui. E o álcool até ainda está protonado nesse primeiro momento. Só que aí depois isso aqui protona. Então, eu formei de um lado o ácido e de outro o éster. Por isso que é o número 1. Tá? Então, vocês têm que Entendi. imaginar esse nucleófilo atacando a carbonila e formando um éster de um lado e o ácido do outro. A minha dúvida era onde que atacava, mas aí os dois lados são iguais. São iguais, tanto faz. Tá? Então, é um anidrido virando éster. E o outro que sai, né, o carboxilato, ele fica pendurado dentro da mesma molécula. Certo? Bom, então a gente viu já cloreto, anidrido, agora vamos ver éster. Como que ele pode ser formado e como que ele reage. Os ésteres podem ser formados, mesma coisa, né? Utilizando álcool e piridina.
aqui tem um exemplo real, né, do cloreto de benzoíla tratado com etanol, formando benzoato de etila, com a base. Tem um outro método aqui embaixo, utilizando o alcóxido, né, que vai ser melhor ainda, porque você não precisa usar a base. Então, quando você usa o metóxido, é super fácil, o metóxido ataca, subiu, desceu, expulsou o cloreto. Então, vocês já tinham enxergado isso também, né, que quando você troca o Cl por isso aqui, você pode usar o metóxido, ou você pode usar o álcool inteiro, desde que você use a base para arrancar o próton que fica sobrando, né? A gente já tinha visto isso também, é repetição. Tem um outro aqui. Ah, tá. Uma coisa, talvez, lembrança para vocês, quando vocês eram pequenos lá e fizeram o Enem. Vocês lembram de uma reação que todo mundo decora para o Enem? Que é fazer éster a partir de misturar um ácido carboxílico e um álcool e meio ácido. Vocês lembram disso? Ou vocês não chegaram a ver isso? Parece que não, né? Sim. Ah, prof, tem uns 2 anos já, Só isso? superficialmente. Ó, quando você tem um ácido carboxílico, sei lá, ácido benzoico, e você quer fazer um éster metílico, você usa o metanol e uma catálise ácida. Você coloca traços de ácido. Isso é chamado de esterificação de Fischer. Aí você coloca lá um ácidozinho, umas gotinhas de ácido, agita no funil de separação. É super rápido essa reação. Aí você agita e rapidamente você tem a formação de um éster. Isso chama esterificação de Fischer. E você produz água. Não sei se vocês estão vendo aqui. Dá para sair com água aqui, ó. Se você entra com isso aqui lá e no final das contas, pelo mecanismo, você vai sair com água. Só que essa reação é reversível, tá? Você quer um éster, você coloca muito álcool. Quando você tem um éster, você pode hidrolisar esse éster. Hidrolisar significa quebra pela água. Então, você coloca um tantão de água, meio ácido, e essa reação volta para cá. Então, tá aqui o equilíbrio e a gente vai discutir essa reação, porque é uma reação bem importantezinha, assim, que lá eu sei que no Enem tem muita questão envolvendo formação de éster. É uma clássica das clássicas. Então, você mistura um ácido carboxílico e um álcool e obtém um éster. Elas são catalisadas por ácido e aí também, como é uma posição de equilíbrio, se você quer obter o éster, você coloca muito álcool e dá um jeito de tirar essa água. Aí o equilíbrio é deslocado para a direita. Se o contrário, você quer o ácido a partir do éster, você coloca um tantão de água que o equilíbrio vai voltar para a esquerda, tá? Então, aqui é o exemplo que eu tinha desenhado. Vou falar do mecanismo, apesar da gente não cobrar mecanismo, para vocês verem que é tudo a mesma coisa. Todos esses compostos carbonílicos reagem da mesma forma. Aqui tem uma diferença, porque como o meio é ácido, então a primeira coisa que vocês têm que começar a fazer no mecanismo seria protonar a carbonila, né? Quando você protona a carbonila, alguém perguntou no início da aula, você ativa o carbono para o ataque do nucleófilo. O nucleófilo vai ser o álcool, que está lá no meio, porque se você quer fazer essa esterificação, você coloca um tantão de álcool, aí o álcool ataca. Como o álcool atacou aqui tem muito álcool, não é esse álcool que vai... Esse aqui é instável, né? Um carbono ligado a 3 oxigênios, esse aqui tá doidinho para virar carbonila de novo. Como que ele vai virar carbonila de novo? Bom, ele podia expulsar o álcool, né? Podia isso aqui virar carbonila e expulsar o álcool, mas aí voltava para cá. E não vai expulsar o álcool porque o meio está cheio de álcool. Então, o equilíbrio não favorece a saída de uma molécula que o meio está cheio. Então, ele troca o próton, né? Ele troca o próton, a gente já viu esse conceito, ele troca o próton com uma dessas hidroxilas qualquer, aí ela fica pronta para sair, e ao sair, ela sai formando a carbonila. Então, eu formo o éster,
e que vai ser só no final uma reação de neutralização aqui, formando o éster, tá? E se vocês tiverem o éster para hidrolisar, vocês têm que pensar no mecanismo exatamente contrário. O éster vai ser protonado, aí quando o éster vai ser protonado e você tem muita água, a água que vai atacar, aí vocês têm que usar o raciocínio inverso, né? Se vocês tivessem que fazer um mecanismo. Mas o mecanismo da hidrólise de um éster é exatamente o inverso da formação do éster. Os ésteres, eles podem... como é que eu faço? Vocês estão vendo uma barrinha preta aqui em cima? Ah, sumiu. Os ésteres, eles podem ser obtidos também a partir de cloreto de ácido, a partir de anidrido, sempre com a mesma história, né? Álcool aqui, você precisa de uma base, ele não desenhou, mas você precisa de uma base para desprotonar o próton que vai ficar sobrando. Aqui é um exemplo, então, vai sair isso como grupo abandonador, vai entrar isso como álcool. E álcoois e ésteres também podem ser obtidos por reações de transesterificação. O que é transesterificação? Olha aqui no exemplo real, que fica mais fácil de vocês enxergarem. Aqui tem um éster, e a partir desse éster, eu fiz um outro éster. E aí eu fiz uma transesterificação. O que é uma transesterificação? Um éster vira outro éster. Como que eu faço isso? Eu troco os álcoois, né? Eu coloco um álcool aqui que vai entrar, mas como que eu faço para esse outro álcool sair? Se ele tiver um ponto de ebulição menor do que o álcool que está entrando, eu consigo fazer isso de boa, porque eu simplesmente destilo o éter que está saindo. Aí, se eu destilar aqui, eu vou deslocando o equilíbrio para acumular o éster que eu quero. Então, esse processo de transesterificação, por exemplo, ele é muito usado na produção de biodiesel, né? O biodiesel, você tem lá os ésteres triglicerídeos, né, dos óleos lá, óleo de mamona, óleo de não sei o quê, ésteres de glicerol. Então, você tem o triglicerídeo, você tem um monte de... Aqui são ésteres de ácidos graxos. Aí você pega um álcool, pode ser o etanol ou o metanol. O Brasil faz muito com etanol, né? O etanol vai lá, ataca a carbonila, essas reações normalmente são catalisadas por ácido. Aí o éter, o álcool vai, ataca a carbonila, isso sobe, desce, expulsa isso aqui. Aí no final você tem uma transesterificação, porque isso era um éster, aí você fica com essa parte toda aqui, que vai ser um novo éster, e você perde no final a glicerina, né? Que é o triglicerol. Triglicerol não. A glicerina. Quando você faz os 3 processos de transesterificação, você promove a formação da glicerina, que é o álcool que saiu. E a glicerina é muito densa, então ela decanta e aí não fica, você consegue deslocar o equilíbrio, porque ela não volta para a reação. Então, sempre que você vai fazer uma transesterificação, você tem que remover um dos álcoois para que não fique ocorrendo o processo em equilíbrio. Nesse caso aqui a gente conseguiu, porque o metanol tem ponto de ebulição muito menor que o álcool butílico, e aí deu para fazer transesterificação, certo? Então, a transesterificação é, a partir de um éster, formar um outro éster por mecanismo idêntico ao que a gente tem visto, ataque, saída e etc. Olha esse exercício aqui, gente. Qual é o produto obtido a partir da seguinte reação? Então, este é o álcool que está entrando, tá? Não tem nada de transesterificação, não. Aqui é uma esterificação clássica de Fischer. Esse é o álcool que está entrando e esse é o ácido carboxílico. Qual dos produtos vai ser formado? Catálise ácida. Um. Um.
Também acho. É 1, ok? Realmente o álcool entra onde era o grupo abandonador. Só isso. E esse aqui, também cíclico. Ah, eu acho que eu não cheguei a falar para vocês. Não falei, mas tem que falar agora. Ésteres cíclicos, farmacêutico precisa muito saber isso. Ésteres cíclicos, isso é um éster cíclico. Se chamam lactonas. Tá? Já viram falar de lactona? Já na sua aula. Capítulo 12 você falou. Eu já falei? Hoje? Sim, Falou? na aula do capítulo Não. 12. Ah, Primeira tá. prova. Ah, tá. Eu já falei de lactama? Sim, também. Ah, então eu tô adiantada, né? Só que eu já esqueci. A lactama é uma amida cíclica. Então, isso aqui é uma lactona, porque é um éster cíclico, isso aqui é uma lactama. E farmacêutico tem que saber muito também de lactama, porque a gente tem os antibióticos beta-lactâmicos. Já viram falar dos antibióticos beta-lactâmicos? Oi. Sobre isso mesmo que eu ia perguntar. Por exemplo, a benzilpenicilina, ela inativa a transpeptidase, certo? Aham. Então, quando eu vi o ataque dela, é uma hidroxila terminal da transpeptidase que ataca a carbonila da Amida. lactama. Aham. Só que o par de elétron não sobe para o oxigênio, ele vai para o hidrogênio. Por quê? Ah, não sobe porque o livro não é de química orgânica, que tem que subir. Não, se ele fez o mecanismo... Como é que ele fez? Como é que ele fez o mecanismo? A hidroxila ataca a carbonila. A parede da bactéria ataca aqui. Isso. Isso E aí, a ligação carbono-nitrogênio vai para o nitrogênio. Ah, não, é porque ele fez direto. Isso está errado. Se ele estivesse defendendo uma tese, está errado. Porque o que acontece? Primeiro ocorre sempre a formação do intermediário tetraédrico. Depois, então, no princípio, que a parede da bactéria vai lá, né? Eu acho lindo esse mecanismo, que a bactéria está toda feliz, a gente dá um antibiótico para ela se engana. Aí, o que acontece? Primeiro, isso aqui é a parede da bactéria, né? Primeiro acontece a formação disso aqui, ó, O- nucleófilo. E essa ligação aqui, primeiro forma esse intermediário tetraédrico. Só que ele não é estável. Aí o que acontece? Isso volta e aí sim isso abre. Só que, como livro de química medicinal deve ser, muita gente faz o que a gente acha que é o errado, que é atacar uma carbonila, por exemplo. Quando você vem com um nucleófilo aqui, o nucleófilo não ataca aqui e já sai o grupo abandonador. E é isso que você está me falando que eles fizeram. O nucleófilo atacou e essa ligação já quebrou, entendeu? Ah, certo. Mas o correto, os livros, não sei qual livro você está vendo de química farmacêutica, mas nos livros de química farmacêutica eles mostram esse intermediário tetraédrico aqui. Eu vi no artigo da Cielo, então tá errado. Sim. Não foi um bom professor de orgânica que teve, tô brincando. É uma representação bem simplificada e errado. Tá? Isso aqui é uma beta-lactama, gente. Isso aqui é uma alfa-beta-gama-lactona. Como que eu dou esse nome? Isso é uma lactona. Lactonas são formadas a partir de ácido carboxílico e álcool. Então, ela foi formada aqui tinha um ácido e esse álcool atacou. Esse álcool, ele está nesse carbono. Esse carbono, aqui é carbono alfa, beta, gama. Então, isso é uma gama-lactona. Isso aqui é uma beta-lactama, porque a ligação, antes isso aqui podia ser um ácido, isso aqui é uma amina. E a amina está no carbono. Esse é o carbono alfa, isso é um carbono beta. Então, isso é uma beta-lactama. Tá? Mas, bom, então isso aqui era só para o parêntese, para dar o nome de lactona e lactama.
E qual que é o produto dessa reação agora, dessa lactona com o metanol? Dois. 2, 3. O 2. Muito bem. Por quê? O metanol atacou, subiu, desceu, abriu. Quando abriu O menos, depois no final ele vai ser protonado. Porque isso aqui vai ficar protonado, então quem entrou foi isso. E do outro lado, aí conta 3 carbonos. 1, 2, 3, 1, 2, 3 e um OH. Tá? Bom, ésteres podem, a gente já tinha visto, né, que ésteres podem sofrer hidrólise ácida, cujo mecanismo é o reverso da formação. Então, quando você tem um éster e você quer convertê-lo nos materiais de partida, que seriam o ácido e o álcool, você tem que colocar muita água e traços de ácido, você tem essa hidrólise ácida. A hidrólise básica, ela é chamada de reação de saponificação, porque, de novo, ela era usada para fazer sabão. De novo, vocês viram, vocês lembram que não lembram, vocês são tudo novinho. Antigamente se fazia muito sabão de, sei lá, óleo de abacate. Já viram na roça? Vocês são da roça? Não, né? Todo mundo da cidade. Eu já sei com gordura. Da Roça Grande de BH. Com gordura também dá certo, porque gordura, esses óleos vegetais, tudo é a mesma coisa, é o mesmo material lá para transesterificação. Então, Aí só você os que são novos, eu sou velha. até parece, né? Assim. Ela ficou traumatizada da última aula. Ah, sei não, professora, mas é porque é real. Então, gente, por que que era chamado, por que que fazia chamado de saponificação? Porque você tratava lá, né, a gordura com uma base, aí ia atacar aqui, subia, descia, saía. Aí você formava um ácido carboxílico em meio básico, você forma um carboxilato. Aí você ia formar um negócio assim de um ácido graxo, né? Porque sabão aqui é ácido graxo. Aí você produz um negócio com uma cabeça polar e uma cauda polar, que caracteriza sabão, né? Uma coisa polar e outra polar. Então, por isso que chama de saponificação a hidrólise de éster em meio básico. A hidrólise de éster em meio básico vai gerar um carboxilato e o álcool que estava ligado ao éster. O mecanismo está aqui embaixo, você ataca a carbonila, igual eu tentei fazer aqui, né? Ataca a carbonila, subiu, quando desce, sai o grupo abandonador, só que forma um ácido carboxílico em meio básico, vai estar na forma de carboxilato, tá? Então, a hidrólise básica é chamada de reação de saponificação e o princípio é o mesmo. Bom, como vocês entenderam o que é hidrólise de éster, né? Hidrólise de éster, então, voltando aqui nessa confusão. Deixa eu voltar aqui e apagar. Vejam, a hidrólise de um éster você tem o éster e você gera o ácido carboxílico e o álcool, né? Quebra aqui e quando o meio está ácido é o ácido carboxílico e o álcool. Quando o meio está básico, você gera o carboxilato mais o álcool, mas a quebra é sempre aqui na carbonila. Sempre entre a carbonila e o oxigênio que ocorre a quebra, a hidrólise, porque os nucleófilos vão atacar aqui. Então, pensando nisso, nesse éster aqui, ele pergunta quais os produtos formados quando o composto abaixo é submetido a uma hidrólise básica. Por que não se pode realizar hidrólise ácida nesse caso? Então, primeiro eu quero saber quais são os produtos formados nessa hidrólise básica. Vocês têm que enxergar onde que está tendo a quebra. No carbono da carbonila. Aqui, né?
Então, o que eu vou formar do lado de cá? Carboxilato? Carboxilato, muito bem. Então, vou ficar aqui com carboxilato. E do lado de cá, com o álcool, né? Ok, gente? E por que eu não posso realizar hidrólise ácida nesse caso? Porque a dupla do alceno entre o éster e o anel aromático vai atacar. Exatamente, né? Então, dupla em meio ácido não vai dar certo, porque se eu tiver com muita água, por exemplo, eu vou fazer uma hidratação dessa dupla, ok? E a quebra e enxergar que formou o carboxilato e o álcool tá de boa, né? Sim? Sim? Tá. Então, agora a gente vai para a amida. Como que elas são sintetizadas e que elas podem virar, né? Na verdade, a amida é a última lá da ponta, então ela não pode virar grandes coisas, não. A única coisa que a gente pode fazer com ela é hidrolisar. Quer dizer, das reações básicas, né? Porque lá na pós-graduação vocês podem ver mais reações. Mas as amidas, elas podem ser obtidas a partir daquilo tudo que a gente viu antes, né? Então, a partir de cloreto de ácido, você vai substituir o cloreto. Se você usar amônia, por exemplo, você vai ficar com uma amida primária no final. Mecanismo: amônia ataca, sobe, cloreto sai, tá sobrando um próton, a própria amônia básica vem arrancar esse próton, forma uma amida. Então, se eu usar uma amida secundária, mesma coisa, a amida ataca, sobe, instável, desce, sai cloreto, a amina vem, pega o próton que está sobrando. Mesmo caso com a amida para formação de amida terciária. Pega uma amina secundária, ataca, sobe, instável, desce, sai cloreto, a base, a própria amina vem e neutraliza, pega o próton que está sobrando. Próton que está sobrando é o próton muito ácido, né? E aí eu tenho as amidas, tá? Se for anidrido, tá? A amida pode ser obtida a partir daquilo tudo lá. Então, a partir de anidrido, a mesma coisa. Eu vou substituir o carboxilato pela anilina. Então, aqui pode ser amina primária, secundária, terciária, vai ser sempre a mesma coisa. A partir de éster, dá também. Então, eu vou substituir o álcool pela amina, tá? Então, a amina vai entrar, vai subir, descer, sair R ou menos, que vai pegar o próton que está sobrando. Aqui um exemplo, né? O cloracetato de etila, que é um éster, reagindo com a amônia, então vai formar a amida e liberar o álcool do éster. Então, são 200 reações? São, mas tudo igual, tá? Então, olha esse exercício. Forneça os compostos A, C que faltam na seguinte síntese. O que vai acontecer quando eu trato esse composto com ácido crômico? Vai virar ácido carboxílico. Vai virar ácido carboxílico, porque isso é um oxidante poderoso. Qual que é o reagente B para transformar esse ácido carboxílico nesse cloreto de ácido aqui? Cloreto de tionila? Cloreto de tionila. Acabou o cloreto de tionila no laboratório. O que eu posso usar? PCl3? PCl3. Acabou o PCl3. O que eu posso usar? PCl5? PCl5. E se acabar, vocês compram, tá? E agora, o que eu vou usar? O que eu sei aqui para transformar esse cloreto nessa amida? Uma amina terciária cíclica? Isso. Então, eu vou usar essa amina aqui, né? Secundária cíclica. Certo, gente? Essa ligação que eu fiz, sai. Tem que ser secundária, né? Não, porque aqui você já vê, né, que ela tá ligada a dois grupos. Mas se ela tivesse ligada a 3, não ia ter nenhum hidrogênio para sair. Isso ia ter problema? Não, mas aqui não tem jeito dela estar ligada a 3, não. Esse aqui é a amida Sim, máxima. mas considerando
algum caso, assim, que ela fosse terciária e não tivesse hidrogênio para poder sair. Mas elas não atacam. Aminas terciárias são pouquíssimo nucleofílicas, porque elas são muito impedidas. Mas Beleza. você poderia pensar, igual, por exemplo, tem um ataque de piridina, ela poderia atacar, mas ela ficaria, por exemplo, permanentemente na forma de um sal. Então, por exemplo, eu posso até ter isso aqui, não tem, mas uma outra amina qualquer. Ela fica permanentemente positiva. Com o fato dela estar permanentemente positiva, qualquer nucleófilo ataca e ela é ótimo grupo abandonador. Então, eu não consigo nem isolar esse composto, entendeu? Entendi. Então, as aminas terciárias não atacam. Se elas atacam, elas não são isoladas, porque elas são ótimos grupos abandonadores quando estão positivos. Ó, e vem o carinha de novo, o cíclico aqui. É o anidride succínico, se eu não me engano. É o succínico. Qual que vai ser o produto aqui, gente? O 2, O 2. Tá? Porque a amônia entrou aqui e abriu aqui. Então, aqui formou a amida e do lado de cá, quando foi protonado, formou um ácido. Ok? Bom, e as amidas, né, podem ser sintetizadas a partir de todo mundo e elas podem sofrer hidrólise. Então, elas são hidrolisadas também, tanto em meio ácido quanto em meio básico. E sempre lembrando que em meio básico vai formar primeiro carboxilato, então depois você precisa, se você quer o ácido, você quer neutralizar. As amidas são bem dificinhas de hidrolisar, mas pelo menos são mais difíceis do que o éster, mas você consegue. Então, aqui está mostrando a hidrólise real dessa amida, e a hidrólise de amida vai fornecer o ácido carboxílico e a amina que deu origem. Só que quando essa amina está em meio ácido, ela se encontra protonada. Aqui, quando o meio é básico, você vê a amina mesmo saindo e o carboxilato, porque o meio está básico, tá? Então, aqui, exercício. Qual o produto da hidrólise abaixo? O que vai acontecer quando essa amida ela é hidrolisada? A hidrólise vai ser aqui, né? Hidrólise da de um amida. lado vai ser o ácido carboxílico e do outro lado a amina. Mas o meio tá básico ou ácido? Básico. E aí, então, eu desenho Acetato. isso, é um carboxilato, né? Eu desenho o ácido aqui, o carboxilato aqui, e o meio básico eu posso representar a amina aqui desse jeito, tá? Isso mesmo. E aqui embaixo, aqui tá ácido. O que eu vou representar aqui? Bom, gente? Quem tinha falado antes tinha acertado aqui. Aqui só não. Você falou certo, que aqui era um ácido, aqui é uma amina. Só não é ácido aqui porque o meio tá básico. Por isso que eu desenhei o carboxilato. Vai formar um ácido e um amino no de baixo? Isso, isso. Então, aqui embaixo vai formar um ácido. Ia formar amônia. Só que como o meio tá ácido, Não, amônio. amônia. Só que como o meio tá ácido, a amônia tá protonada, tá? Ah, tá. Então, aqui eu só representei. Isso aqui vai estar protonado porque o meio é ácido. Isso aqui vai estar protonado porque o meio é ácido. Isso aqui vai estar desprotonado porque o meio é básico. Isso aqui não tem jeito de ser desprotonado em meio básico. Mas então, essas são quando você hidrolisa as amidas abaixo, você recupera isso aqui. As ligações amídicas, elas são muito importantes em proteínas, né? Vocês sabem que as proteínas são formadas pela união dos aminoácidos, cada resíduo de aminoácido um aminoácido ele pode
juntar, né, através do ácido e da amina, essa reação não é direta, tá, gente? Você não consegue, a partir de um ácido carboxílico e uma amina, fazer uma amida. Porque quando você coloca um ácido carboxílico e uma amina, a primeira reação que acontece é uma reação ácido-base aqui. Mas a natureza faz, né, através de enzimas, ela consegue fazer essa ligação peptídica aqui, ó. Uma ligação peptídica é uma ligação amídica, tá? No laboratório, se eu tivesse que fazer essa ligação amídica, o que eu tinha que fazer se eu tivesse um ácido? Eu teria que transformá-lo no cloreto, e aí sim eu conseguiria fazer a mesma ligação peptídica. E existem reagentes também, para quem trabalha com síntese de peptídeos, existem vários reagentes chamados reagentes de acoplamento, que transformam esse OH no melhor grupo abandonador. Infelizmente não vai dar tempo de abordar isso, mas lá no Solomons tem direitinho como transformar esse OH num bom grupo abandonador. Mas as proteínas são formadas pela união do grupo amino com uma carboxila de aminoácido, formando essa ligação peptídica, e quando você hidrolisa uma proteína, você quebra as ligações peptídicas. Então, vai ser uma hidrólise de ligação peptídica, tá? Então, a hidrólise, por exemplo, aqui você tem um dipeptídeo. Vocês estão enxergando aqui a ligação peptídica. Então, quando eu hidroliso esse peptídeo, se for em meio ácido, vai formar ácido aqui, e isso vai estar protonado. Se for em meio básico, vai formar carboxilato aqui e amina aqui. Então, aqui ela pôs um meio neutro, né? Só para ajudar a minha vida. Aí vai depender do ponto isoelétrico do aminoácido, se aqui vai estar desprotonado e aqui não. Nós não vamos entrar nesses detalhes, não. O que eu quero é que vocês, por exemplo, saibam, descubram para mim quais são os produtos da hidrólise desse tripeptídeo. Tripeptídeo tem 2 ligações peptídicas. Vocês estão reconhecendo onde são as ligações peptídicas? Depois da primeira dupla de oxigênio, com oxigênio, e depois da segunda. Aqui, né? Então, quando eu hidrolisar esse tripeptídeo, vocês concordam? Vou hidrolisar em meio ácido. Vocês concordam que eu vou obter esses fragmentos aqui, ó? Meio ácido, eu vou obter esse fragmento. Eu vou obter esse fragmento, que eu estou em meio ácido, né? Então, meio ácido, eu vou até protonar isso aqui também. E eu vou obter esse fragmento aqui. Bom, se eu estou considerando que o meio está ácido, eu vou protonar isso aqui também. Tudo bem, gente? Entenderam? Entendi. Bom, com isso a gente chega no final da aula, porque na outra turma eu parei aqui também. E aí no princípio da próxima aula eu vou gastar uns 10 minutos só para falar de nitrila. Se vocês quiserem, vocês já podem olhar para a semana que vem. E aí semana que vem a gente vai discutir a lista de exercício. Igual eu falei, eu vou postar até hoje à noite. Eu devo postar no